Vamos lá, pessoal. A gente deu aí uns minutinhos, né? Para quem não pôde, mas também em respeito àqueles que estão conosco desde o horário, nós vamos dar início, né? Então, muito bom dia. É com imensa satisfação que damos as nossas boas-vindas a todos aqui presentes e agradecemos por dedicarem parte do seu tempo, que é algo tão precioso, para estar aqui conosco. Meu nome é Miguel Passos, eu atuo na parte de desenvolvimento de negócios e relacionamento com clientes da Fink e gostaria de abrir este evento fazendo algumas provocações para vocês, né? Lembram da pergunta que foi feita? Então, está aqui o nosso mote. A palavra processos é tradicionalmente muito falada em todos os CSCs do mundo inteiro. Entretanto, se 100% dos clientes são pessoas, se 100% dos colaboradores são pessoas e 100% dos processos são feitos por pessoas, por que não dar o devido foco e atenção às pessoas? Então, deixando esse pontinho de reflexão aí para cada um de vocês, né? E, neste sentido, o Fink, que é um software que nasceu como uma ferramenta de apoio a processos, vem caminhando na direção de se tornar cada vez mais um assistente virtual, com o pilar de People Analytics ganhando uma relevância cada vez maior dentro da nossa plataforma. Sendo assim, antes de apresentar a nossa convidada mais do que especial, eu vou mostrar um vídeo bem rapidinho que ajuda a tangibilizar esse caminho que estamos trilhando. Miguel, eu não sei se tem áudio, mas não está saindo, tá? Só para avisar. Obrigado por avisar. Eu já avisei aqui a nossa produção. Mas muito obrigado. Tem áudio, sim. Tá bom. Aí, pessoal, esse é o vídeo que gostaríamos de mostrar. E, dito isto, não poderíamos pensar em outro parceiro para realizar esse evento que não a Natura, né? A Natura, que em parceria com a Fink, vem realizando e implementando uma série de medidas voltadas para o bem-estar dos seus colaboradores, para melhoria de performance, enfim, sempre com um direcionamento muito forte para a parte de pessoas. E para bater esse papo conosco, a gente traz aqui a Audrey Barbosa, a Audrey que é madrinha da Bruna e do Luigi e que adora viajar, né? É formada em farmácia com MBA em gestão de negócios, tem 10 anos de Natura & Co e é responsável pela área de inovação
e melhoria de processos do CSC da Natura, uma grande parceira nossa. Audrey, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui hoje conosco, compartilhando aí a sua experiência. A palavra é toda sua. Tá ótimo, Miguel. Muito obrigada aí pela apresentação, pelo convite, né? A Fink sempre muito parceira, um prazer estar aqui. Obrigada, pessoal, por tirar uns minutinhos, né, para a gente bater esse papo. Então, espero contribuir bastante com vocês e compartilhar. Então, fiquem à vontade para mandar dúvidas no chat ou abrir mesmo o microfone e compartilhar. A intenção é ser um bate-papo. Não temos slides para a conversa fluir bem, então vamos aproveitar bem esse tempo juntos, tá bom? Bom, como o Miguel apresentou, né, hoje eu sou responsável por inovação e melhoria de processo dentro do Centro de Serviços Compartilhados da Natura & Co. A Fink é nossa parceira desde 2019, né, dentro do centro a gente tem essa solução instalada para ter a rastreabilidade dos processos, né, a gente desde o início de implementação da Fink, nosso viés é muito voltado à melhoria e eficiência em processos, não tem um viés de monitoramento das pessoas, né, não é esse o objetivo, e a gente juntos vem construindo aí bastante valor para o centro e se adaptando com uma velocidade muito interessante, né? Então, desde que começamos, essa parceria iniciou-se com um olhar bem tradicional, pensando em melhoria, com oportunidades de automação. Então, eu queria até, para saber que nível de aprofundamento eu entro aqui com vocês, fazer uma enquete rápida através do Menti, vou colocar o link aqui para vocês, e aí se vocês puderem responder, por favor, vocês acessam aqui com esse código, então, coloca no Explorer aí, o menti.com, ele vai pedir um código numérico, vocês podem usar esse, só não vale o pessoal da Fink responder essa primeira pergunta, e aí vocês já vão entender por quê, mas eu gostaria que vocês respondessem para a gente alinhar aqui qual é o nível de aprofundamento que eu converso com vocês sobre a solução e como isso foi se desdobrando ao longo do tempo. Já conseguem acessar? Você mandou no chat, Audrey? Mandei no chat, isso. Ué, para mim não veio nada. Não? Também não recebi. Você mandou para alguém, desculpa. você não mandou para Mandei para alguém, alguém, eu mandei para alguém, eu mandei para a Elaine. Agora sim. Pronto. E aí, obviamente, os thinkers não podem responder essa daí, senão fica enviesado. É marmelada, não pode, né? Aí marmelada. Mais um minutinho. Bom, estou vendo aqui que tem bastante gente que conhece quase nada ou mais ou menos. Muitos são poucos. Então, legal, vou investir um pouco mais de tempo para contar para vocês, né? Dentro do videozinho que o Miguel compartilhou aí na abertura do evento, né? Vocês viram alguns dashes, alguns gráficos, enfim. A solução da Fink, ela fica instalada no computador, né, dos colaboradores. Ela opera de forma invisível, assim, né, não é uma tela que a gente precisa ter aberta no computador, e ela monitora as atividades da pessoa. Então, a gente consegue ver, separar, né, classificar os sites, aplicativos que são corporativos ou não corporativos, então a gente pode entender como está o foco digital daquela pessoa nas atividades. Ela registra os logs, né, de execução de atividades, então se eu tenho um processo que envolve muito copy-paste, né, entre uma planilha, e-mails, enfim, isso vai sendo registrado. E essa base de dados,
ela pode ser organizada conforme a estrutura. Então, para exemplificar, né, na nossa estrutura, a gente tem acesso transversalmente, porque a nossa área transversal é todo o centro de serviços, mas cada área acaba tendo a visão da sua equipe. Então, com isso, os gestores, né, ficam empoderados aí para analisar o que tem de oportunidade, talvez de uma robotização, de um processo que é muito copy-paste, muito repetitivo, né? A gente consegue analisar também paradas sistêmicas, então, se a gente está com algum problema muito recorrente em algum ERP ou alguma outra solução da empresa, então isso também é uma informação bastante rica. E a gente consegue ver os mapas, né, de interação desses processos. Então, quando começa, a gente consegue ter a capacidade de olhar ao longo do tempo se aquele processo ele está ocorrendo dentro do que a gente tem de padrão ou se existem muitas exceções para um processo. Então, tem uma riqueza de informação muito grande. Então, essa é a solução que a Fink traz e a gente usa aí desde 2019, né? O que isso vem e como isso vem evoluindo, né? Em 2019, eu chamo de tradicional, a gente tinha esse olhar mais tradicional em relação à eficiência de processos, à melhoria de processos, e juntos, né, com a liderança, a gente vinha discutindo bastante os resultados e os dados coletados pela ferramenta da Fink. Só que essa abordagem, ela foi evoluindo ao longo do tempo, né, e a Fink sempre muito antenada em se reinventar, então estar conectado às tendências e as necessidades nossas como cliente e como a dinâmica, né, tem mudado muito, e acho que a pandemia mostrou isso para a gente com muita intensidade, né, trouxe isso numa velocidade muito maior, a questão da importância da gente se adaptar ao digital, a ter essa tranquilidade de que a produtividade das pessoas, ela permaneceu, né, de uma forma fantástica em suas casas, independente, e ainda trouxe os benefícios de não ter deslocamento, uma série de outras vantagens de rotina, né? No entanto, e aí, por isso, né, por conta dessa questão da pandemia, a Fink trouxe alguns dashes mais adaptados para a gente olhar esse perfil de o foco, como está o foco das pessoas e como os processos se adaptaram, né? Às vezes a gente consegue ver ferramentas de comunicação ganhando uma importância aí na rotina das pessoas, no dia a dia das pessoas, e isso foi um primeiro passo, né? Bom, depois da pandemia, né, que iniciou a pandemia, a gente começou a trocar com a Fink algumas ideias. A gente via que tinha um potencial maior do que focar nessa visão tradicional de processos, que ela continua sendo extremamente importante, ela tem o seu valor e é realmente contínuo, né? É um olhar sobre eficiência, sobre efetivamente a qualidade dos processos, e ela continua habilitada, sendo relevante para a gente. No entanto, a gente começa a ter outras preocupações e um olhar muito mais para as pessoas, né? Acredito que todos aqui têm passado por isso. Quantas vezes você passou o dia todo e não tomou um copo de água, né? Ou não levantou entre todos os 1000 calls que a gente tem ao longo do dia? Como é que isso nos afeta ao longo prazo, né? A médio e longo prazo. Então, vendo essa necessidade de ter um cuidado maior com o bem-estar dessas pessoas e entendendo que isso vai se refletir positivamente na eficiência dos processos, porque aquela frase que estava passando no início do evento, antes da gente iniciar, diz muito sobre isso, né? Pessoas entregam resultados, então a gente precisa cuidar dessas pessoas e essas pessoas naturalmente terão resultados mais efetivos e mais engajamento. Então, com isso, a gente foi muito com esse olhar, começou uma troca de ideias aí entre Fink e Natura para a gente avançar em desenvolvimento de algo que nos apoiasse a ter esse cuidado a longo prazo, né, com as nossas pessoas dentro da operação. E antes até de entrar nisso, a gente chegou a fazer um case muito interessante com outra startup que a gente
tem aqui no centro, né, que se chama WITSEED, e foi um trabalho a 6 mãos, porque foi Natura, WITSEED e Think, para a gente olhar. A WITSEED é uma plataforma de ensino, né, a gente tem, incentiva que as pessoas se desenvolvam, busquem seu autodesenvolvimento, e a gente oferta essa plataforma para os colaboradores do centro, né? E a gente tinha sempre essa dúvida, né? Quantitativamente, o quanto isso de fato melhora a vida das pessoas. Então, o fato dela estar dedicando parte do seu tempo para o seu desenvolvimento, isso afeta a eficiência dela no dia a dia. Então, com essa hipótese, né, a gente chamou a Think e fizemos um case conjunto com as 2 startups para entender se tinha realmente uma correlação estatística entre o colaborador buscar o seu autodesenvolvimento e a eficiência e o foco computacional que ele apresenta no dia a dia de trabalho, e os resultados foram muito bacanas, assim, os números são interessantes e nos mostraram que a gente tem aí uma longa jornada para ampliar a utilização desses dados, né, e nos apoiar, mostrando para as pessoas, numericamente, que isso faz diferença para o desempenho delas no dia a dia, né? Então, esse foi um primeiro case que a gente fez, final do ano passado, em conjunto com a Think e com a WITSEED, e a gente começou aí, né, a falar, poxa, esses dados têm muito mais poder do que a gente está explorando, a gente precisa melhorar, evoluir, em olhar para isso e ter uma aplicação mais voltada para as pessoas, né? Com isso, a gente fez, então, junto com a Think, o desenho de vamos começar a implementar pop-ups, né, no computador das pessoas, para lembrá-las de coisas simples, como beber água, se alongar, ter um tempo de respiração focada. E aí a gente fez um convite, né, já que é voltado para as pessoas, nada mais coerente do que as próprias pessoas que vão ser os usuários finais dessa solução participar dessa construção. Então, a gente fez um convite para a operação, né, para as pessoas que têm a utilização da Think, para construir uma equipe de trabalho multidisciplinar, né, e a gente tem aqui uma CSC muito jovem, espirituosa, calorosa, então eles aceitaram muito bem o convite e toparam, né, essa iniciativa. Então, pessoas de diversas torres de processo se reuniram para, em conjunto com a Think, desenvolver como seriam esses pop-ups. E aí eu falei que eu não tinha slides, mas é só um slide, eu prometo, mas só para vocês conhecerem um pouco mais dessa carinha de como ficou, né, essa solução, né? Então, como funciona? São pop-ups, né, de bem-estar que aparece ao longo do dia. Então, essa jornada de pop-ups foi construída com a operação e as mensagens foram definidas em conjunto, né? Então, vocês veem que tem alguns GIFs, enfim, tem essa pegada mais divertida, mais leve, para trazer mais leveza mesmo para a rotina, né? E você pode interagir com o pop-up. Dentro do dia a dia vai aparecendo, né, essas mensagens e a pessoa vai interagindo. Sim, que fome, não, vou daqui a pouco. Então, a gente começa a coletar os dados, né, sobre as interações dessas pessoas com os pop-ups de bem-estar, e a intenção é que, ao longo do tempo, a gente volte a olhar esses dados, né, e fazer alguns cruzamentos. Então, controle de jornada, o quanto isso, né, está melhorando o cumprimento mesmo, né, de respeitar os momentos de almoço, os momentos de pausa, a rotina de trabalho dentro do que é esperado. Então, a gente espera com isso reduzir a própria parte de banco de horas mesmo, ter mais consciência, fazer um uso de banco de horas mais eficiente, né, as pessoas com uma qualidade de rotina melhor e que esses pequenos momentos, né, pequenos hábitos se perpetuem e, de fato, entrem na rotina da pessoa para que ela tenha uma qualidade de jornada mais adequada. Então, esse é o resultado do trabalho que a gente já começou a implementar, né? Fizemos agora o rollout para toda a operação e agora vamos medir essa iniciativa nas próximas semanas e começar, de fato, a fazer esse cruzamento
entre o que de fato mudou para as pessoas, como elas estão sentindo essa dinâmica no dia a dia. Tá? Então, prometo que era só esse slide, mas só para vocês terem um pouco mais palpável o que desdobrou dessa iniciativa conjunta. Tá? Bom, e aqui eu vou parar de compartilhar, mas agora eu gostaria que vocês trouxessem perguntas, né, para a gente poder trocar um pouco mais e não ser só eu aqui falando para vocês o tempo todo. Audrey, tem uma pergunta da Silvia, né, no chat. Eu vou começar por ela, porque foi a primeira pergunta aqui que apareceu. Bom, Silvia, você quer abrir o microfone, quer fazer a pergunta? Fique à vontade, senão a gente faz aqui. Tá, obrigada. Bom dia, gente. A minha dúvida é, essas pessoas que recebem esses pop-ups, elas sabem que são monitoradas pela Fink? Sabem. A nossa, como eu comentei, né, a nossa estratégia de implementação da Fink, ela envolve o foco em processos, em melhoria de processos, e tivemos um enorme esforço inicial, né, investimento, não vou nem chamar de esforço, porque de fato foi um investimento nessa parte de gestão da mudança. Então foi, até por um posicionamento cultural nosso, a questão da transparência. Então as pessoas sabem que existe esse monitoramento, elas têm consciência sobre a aplicação desses dados, né, que com esse viés de melhoria de processos, não é uma ferramenta de feedback, não é uma ferramenta de microgerenciamento, né, então a gente fez todo um processo lá no início de 19 para fazer toda essa implementação de uma maneira a ser orientada à melhoria de processos. Beleza, obrigada. De nada. Tem aqui também o Marcos, levantou a mão. Marcos, o microfone é seu. Obrigado, Miguel, obrigado. Audrey, bom, primeiro agradecer aí a iniciativa, muito joia, muito bacana a gente receber, ter essa troca, essa interação, muito legal a didática, eu gostei muito quando você já começou a falar que não vai ter apresentação, vai ser mais no tete a tete, então isso me agradou muito. Eu queria aproveitar, não sei se, pegar um pouco da sua experiência, de todo o contexto, ficou muito claro quando você colocou essa questão de muito voltado para processo, para a gente evoluir em processos, né, e isso é muito bacana, mas eu queria chamar a atenção, não sei se você tem isso, por esses 2 anos, indo para 3 anos agora, né, pelo que vocês já implementaram isso dentro da Natura, como foi o início, a questão do mindset, entende? Né? Porque para a gente é muito, né? A Carol está aqui, a gente trabalha na CPFL, a gente tem um desafio muito grande, a gente está trabalhando muito forte nisso, mas como foi chegar isso de uma forma que fosse assim, que todo o time operacional pudesse caminhar e ter essa segurança. Se você puder aprofundar um pouco nisso, seria bem bacana para nos ajudar aqui, né, Carol, com isso, né? Esse é um ponto onde nós estamos hoje. Bacana, Marcos, obrigada, que bom que você abriu aí a câmera, o microfone, muito bom poder interagir com vocês, e claro, com certeza, a parte de gestão de mudança, pensando nessa questão do mindset, garantir, acho que tem vários pontos de decisão que ajudam muito a definir essa estratégia, tá? Exemplo, para a gente, essa ferramenta, a gestão fica dentro da nossa área, que é uma área transversal de inovação e melhoria. Para algumas empresas, a estrutura fica direto com o gestor da operação, né? Vai existir uma área focada nisso ou vai ser descentralizado? A gente optou pela descentralização, então, cada gestor tem visão da sua equipe individualmente e trabalha aí com os dados para buscar essas melhorias. Obviamente que a nossa área, como uma área transversal, tem um papel importante. Mas aí, respondendo, né, efetivamente a sua pergunta, acho que o mais importante nesse momento é buscar apoio, né? Então, tivemos uma parceria importante com o RH, com o jurídico, né? Com a parte de segurança da informação, para compor todo esse material de comunicação, a frequência da comunicação, né? Então, não é uma coisa que você vai comunicar num dia e no outro você já vai ver as pessoas executando. Envolve uma curva de aprendizagem, uma curva realmente de mudança,
que tem que ser muito bem conduzida e bem cuidada, né? Então, a preocupação efetiva e a atuação quando algo sair do contexto pretendido, né? Ter ações corretivas e ações preventivas também para apoiar essa liderança nessa mudança de mindset, tá? Então, foi um caminho longo, não foi, né, de imediato, mas é interessante que após essa curva, abre espaço para iniciativas como essa, né, que a gente já olha processos num olhar muito menos voltado a financeiro, mas às pessoas mesmo, né, e a qualidade de rotina delas. Legal, obrigado, Marcos, aí pela sua pergunta. Tem aqui também a Adriana Minucci, também da CPFL, o pessoal da CPFL aí prestigiando, obrigado. Você quer fazer uma pergunta, Adriana? O microfone está contigo. Isso, quero sim. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de ouvi-los. Muito obrigada. Eu sou a Adriana, trabalho na CPFL. Eu achei muito interessante esses pop-ups. Então, a minha dúvida, até mesmo uma pergunta, qual é o seu plano de ação? Caso você perceba que, principalmente na pausa, que a maioria começa assim, por enquanto não. Qual vai ser seu plano de ação se você vê que a pessoa sempre está flegando? Não, por enquanto não, e você acaba tendo, sei lá, 75% de negativa ao invés do positivo. Obrigada. Essa é uma ótima pergunta, Adriana, e isso a gente vai super descobrir ao longo do tempo, porque essa iniciativa ela está saindo do forno agora, né? A implementação foi muito recente, a gente ainda nem tem dados coletados dessa iniciativa, mas o propósito né? Como vai ser essa jornada? A jornada vai ser a gente captar esses dados, ter momentos de análise dos resultados em conjunto com a FINC e a decisão em conjunto com a equipe. Uma ação que funciona para a gente de uma maneira muito rica é um momento que a gente tem com toda a diretoria, né, reunida, todas as pessoas se reúnem frequentemente, a cada 3 meses, e dentro desse fórum, né, a gente poder dar visibilidade desses números e até fazer comparações mais estatísticas. Exemplo, quando eu cruzo essas pessoas que estão falando, né, não agora, são elas que estão com uma carga de trabalho mais difícil, né, mais desafiadora. Então, a partir dessas análises que a gente vai conseguir estabelecer planos de ação, tá? Mas, a princípio, vai muito nessa linha da comunicação, do reforço da importância, e acho que os dados, eles nos ajudam a trazer relevância, né, o senso de urgência. Então, a gente consegue falar, olha, você viu que você está dando negativa, mas seu foco está caindo, né? Trabalhar até mais tarde não necessariamente quer dizer produzir mais, né? Então, a gente, através desses números, vai conseguir conscientizar, porque eu acho que passa também, até pela resposta anterior, na questão da mudança de mindset, e isso ajuda, né? Então, essa visibilidade do que, de fato, está acontecendo, e os dados vão nos apoiar bastante nisso. Tá ótimo. Então, já fica aqui o meu pré-convite. Se eu puder, claro, participar de uma dessas dinâmicas, eu gostaria. Com que certeza. Você venha junto com a sua equipe e eu gostaria de estar ali só observando. Prometo que eu não vou fazer nenhuma pergunta. Não, tá ótimo, com o maior prazer, Adriana. Vamos nos falar para a gente combinar assim. E também depois, com certeza, a gente organizei com a FINC para mostrar um pouco mais dos resultados para vocês e talvez fazer um novo talk, quem sabe. Tá ótimo, obrigada mais uma vez. Legal e muito bom essa interação aí. Obrigado, Adriana, pela pergunta. Acho que esse tipo de evento, quando propicia esse tipo de networking, é muito bacana. Tem aqui a Yasmin também, que levantou a mão. Yasmin, a palavra está com você, fique à vontade. Obrigada. Na verdade, eu trabalho com a Audrey, né? Aqui no Grupo Natura, era mais um complemento, mas ela acabou já passando toda a informação, né, com relação ao que a Adriana comentou, né, do tipo, como é que a gente sabe que a pessoa está clicando, qual vai ser o plano de ação se a pessoa só clicar no não, né? A gente vai fazer um monitoramento, Adriana, porque às vezes as pessoas clicam não, mas fazem a pausa, né? E aí a gente consegue, inclusive, verificar. Aquele que falou que ia fazer a pausa, fez a pausa mesmo? Então, a gente vai fazer um monitoramento e é o que a Adri comentou, né? Uma coisa que é orgânica e que a gente vai sentindo, entendendo
o que está acontecendo por ali. Perfeito, Yas. E a Yas, ela faz parte do meu time e está liderando essa frente junto com a equipe do CSC, né? Foi ela a responsável por toda essa construção multidisciplinar e aí agora a gente vai avançando nessa jornada e estamos ansiosos até, né, para ter esses dados e já começar a ter insights sobre como a gente melhora a vida das pessoas. Muito bom. Obrigado aí, Yasmin, pela colaboração. Eu tenho uma pergunta aqui, foi colocada no chat pela Cristina. Cristina, como é que você prefere fazer? Você quer falar? Quer que eu, se quiser, fique à vontade. Se não, eu vou ler aqui. Depois também tem uma pergunta da Ana Carol Testa. Enfim. Então, eu vou fazer aqui a pergunta da Cristina, da Rede DASA, Hospital Santa Paula. Audrey, a Cristina gostaria de saber se foi aplicado algum termo de consentimento ao time para poder instalar a ferramenta. Tá ótimo. Cristina, muito prazer, obrigada pela pergunta. Dentro da parte até de código de conduta, né, da empresa, já existe algo que vamos dizer assim, né, apoia esse tipo de iniciativa. Então, não me lembro da gente ter feito nenhum adicional além do próprio código de conduta. Tá? Legal. E agora tem a Ana Carol. Olá, bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Carolina. Sou gestora aqui do CSC, da CPFL Energia também, trabalho com a Adriana, com o Marcos, com a Thaís, com o Júlio. A minha pergunta até voltando um pouquinho nas funcionalidades aí que vocês estão explorando e aplicando, a questão do apontamento de horas, né? Vocês já utilizam dentro da Finq? Como é que é isso, tá? Ou tem uma integração, uma interface da Finq com a base de dados que talvez vocês já utilizem corporativamente, né, que já veio antes da Finq chegar também, como é o caso da CPFL, a gente utiliza através do SAP, o nosso Folha Ponto. Aí já até expandindo um pouquinho, né, a questão do sistema de faturamento de vocês também interagem com a Finq? A gente também tem um outro sistema que a gente até está discutindo bastante com a Finq, como a gente vai cruzar essas bases para ter uma visão mais fair e também mais ampla, mais holística ali, então, da jornada do colaborador e, enfim, né, como é que está isso nas demais frentes aí que a gente acaba fazendo a gestão também e que hoje, ainda infelizmente, mas a gente está trabalhando bastante para ter uma visão única, né, num cockpit único, enfim, mas a gente tem sistemas separados, né, bases separadas e que a gente tem aí um trabalho intenso de integração ainda muito manual. Tá ótimo, Ana. Obrigada pela pergunta. Na verdade, acho que são duas, né? Vou tentar responder as duas. Na parte de integrações, a gente ainda também está no mesmo cenário que vocês, tá? A gente utiliza a Finq, mas não utilizamos essa parte de controle de ponto, né, por dentro da ferramenta. A gente chegou a conversar com a Finq sobre essa possibilidade, mas na prática, sem a integração, a gente ia duplicar o trabalho, né, porque hoje o nosso controle de pontos está na ADP, e aí eu teria que fazer a aprovação na ADP e fazer a aprovação via Finq, né, então a gente decidiu que não era o melhor momento para a gente implementar essa funcionalidade especificamente, apesar de saber que existe essa possibilidade, né? Então, tem um ponto, né, que eu vivo conversando com o time da Finq, desse desejo da gente ir reduzindo cada vez mais o esforço operacional para a extração desses insights, né? Mas também tem todo um contexto de integrações, e a gente sabe que não é algo tão simples, né? Mobilizar a equipe, principalmente internamente, né? Mobilizar a equipe de TI frente a outros projetos, mas a gente tem esse desejo de, em algum momento, ter a integração habilitada para que a gente possa, né, virar quase uma área de trabalho mesmo, a Finq como uma área de trabalho para esses controles.
E tinha uma outra parte da sua pergunta, né? Está relacionado a isso, mas foi mais voltado para apontamento de horas. Time sheet, né, dos colaboradores. Apontamento de horas é direto na ADP, né? A gente não tem essa funcionalidade de time sheet. A gente usa só controle de jornada efetivamente. Tá, que daí estão em visões separadas aí, FINC e ADP, e vocês acabam também cruzando as análises aí manualmente aí. Exatamente. Uma integração manual. Uma integração manual. É o mesmo que a gente fez com o case que eu comentei da Wixseed, né? A gente tem a base da Wixseed, de pessoas usando, quantidade de horas de treinamento, conclusões, enfim, e a gente tem a base da FINC. Então, foi feita, de fato, uma automação manual aí. Tá, joia. Muito obrigada, viu, Audrey? Prazer. Imagina, prazer. Legal. Obrigado, Ana, pela participação. Bom, queria saber aqui no chat, não temos ainda nenhuma pergunta, mas se alguém quer, enfim, abrir o microfone e fazer uma pergunta, fique à vontade, o espaço é de vocês. Pintou uma pergunta aqui. Audrey, qual a sua visão de evolução desse assistente virtual junto aos colaboradores? Bom, Paulo, você sabe que, né, para mim a visão é que o céu é o limite, né? Eu sou sempre muito animada com o potencial dessas evoluções que a gente está trazendo para o centro. Eu acredito que vai ter um ótimo engajamento das pessoas em interagir com os pop-ups, e a partir do momento que a gente começa a ver resultados mais palpáveis, isso motiva as pessoas a trazerem melhorias, né, e evoluções mesmo para esse assistente virtual. Estava até lendo aqui no chat, se colocou um texto bacana sobre essa potencial, né, de fato virar um assistente virtual e não apenas um sistema de monitoramento, né, então tem essa possibilidade da time sheet, que para a gente, no momento quando a gente, né, discutiu todos os potenciais aí, a gente achou que não faria sentido, mas você poder pausar, né, na tela, comecei tal atividade, pauso, colocar inteligência artificial nisso para trazer cada vez mais redução de esforço para ter os monitoramentos necessários. Eu acho que esse é o grande caminho, né, desse assistente virtual, e a conexão disso tudo potencializando informações, que a princípio a gente ou tem um esforço alto hoje, né, para extrair esses insights, ou às vezes até passa desapercebido. Então, ter um assistente virtual, eu acredito, a minha visão é que ele tem um potencial enorme para o centro, principalmente trazendo insights de como a gente melhora, não só os processos, mas a vida das pessoas também. E com o modelo híbrido, né, que a gente continua aí nesse pós-pandemia, vai continuar tendo a mesma relevância que teve, né, e que deu esse senso de urgência para a gente começar a fazer isso nesse momento de pandemia. É muito, muito bacana, e você tocou num ponto interessante, que é essa interação. Queria que você explorasse um pouquinho mais, Audrey, essa questão da visão dos colaboradores, né? Que tipo de feedback você tem recebido, como é que esse processo está do ponto de vista dos colaboradores. Perfeito, até eu vou convidar a Yas, não sei se você está por aí ainda, mas eu acho que a Yas tem mais a contribuir nesse ponto, porque ela esteve diretamente com o time nesse desenvolvimento. Então, Yas, se você puder trazer aqui como você está sentindo o time em relação à iniciativa. Claro, com certeza. Bom, olhando do ponto de vista, assim, do time, né, da Squad, todo mundo gostou muito, e o legal é que a gente conseguiu que eles, de fato, contribuíssem, né? Como foi uma inscrição voluntária, né, a gente não designou pessoas para participarem dessa Squad, isso fez com que as contribuições fossem mais genuínas. Então, por exemplo, a cor da caixinha antes era cinza. Aí o pessoal, poxa, mas aí essa cor do pop, né, do pop-up, acaba confundindo com a da VPN. Se os horários estão demasiados, ou os horários estão muito espaçados. Então, eu acho que
proporcionar esse espaço, mas nesse aspecto assim mais voluntário, não do tipo, ó, você precisa participar dessa squad, eu acho que trouxe mais autenticidade para as respostas e mais verdade, eu diria, né? Mais autenticidade mesmo na necessidade. E o legal é que, por coincidência, a gente conseguiu pegar um de cada gerência. Então, a gente conseguiu alcançar assim, o público operacional de um jeito bem, bem próximo. Foi muito bom. E falando da parte de condução, né? Foi muito tranquilo, porque o time estava muito engajado, a Fink também bastante engajada, bastante comprometida, então foi uma das mais tranquilas assim de se conduzir, gostosas também, né? Que a gente teve a parte de montagem dos textos, né? Então ter toda a diversidade, ter uma diversidade da operação participando dessa squad também ajudou a construir bons resultados. Muito bom, muito bacana o depoimento. Bom, o papo está uma delícia, né? Está super gostoso aí, muita gente participando, mas a gente está indo aí para a reta final, vamos dizer assim, do nosso bate-papo aqui, né? E aí eu quero só reforçar uma coisa aqui, eu sei que o Paulo já escreveu sobre isso, a própria Audrey já colocou, que é justamente essa coisa da evolução, né? De que a proposta que nós tínhamos lá no início, quando começou o projeto, quando começou o produto, de ser algo muito voltado para processo, e aí, de acordo com os feedbacks que fomos recebendo dos clientes, os retornos, as sugestões, como isso vem evoluindo hoje para a questão do Data Analytics. Né? Parece contraditório, muitas vezes, né? Mas não é, porque na medida em que a tecnologia evolui, a participação de processos automatizados e robotizações evolui, mais vai forçando equipes, gestores, profissionais, consultores a se perguntarem, tá, mas e as pessoas? Né? Qual vai ser o papel delas dentro de todo esse cenário? E com a gente não foi diferente, a gente vem evoluindo, não só no sentido do crescimento enquanto plataforma de People Analytics, como também tornando-se uma coisa que interage muito mais com os usuários, ou seja, é simplesmente uma coisa passiva para ser uma coisa de muito mais interação até a gente chegar nesse assistente virtual que a gente já falou aqui. Então, é algo que eu costumo brincar que no futuro todos terão o seu assistente ali pronto para ajudar. A gente está democratizando o assistente para os colaboradores. Né? São ótimos pontos, Miguel, e para a gente está enxergando bem dessa maneira, né? Essa é uma primeira iniciativa, mas como diz o Paulo aqui no chat, o problema é lidar com a criatividade do Alder e Yasmin, a gente pretende dar bastante trabalho aí para vocês com inovações nesse sentido, porque a gente vê muito valor, né, e tem ainda muito a explorar em relação a isso. Então, tenho certeza que é um primeiro passo, é um passo ainda muito pequeno, né? Estamos aí iniciando essa jornada, mas tenho certeza que terá aí que terá muitas evoluções aí junto com a Fink. E aí eu queria fazer um convite para o pessoal entrar de novo lá no Menti, vou mandar aqui de novo o código para quem não pegou, e só fazer um convite de um check-out, né? Para que o pessoal possa aí contar para a gente quais são as inspirações, quais são palavras que resumem aí esse papo que estava tão bom, que passou rápido. E deixo também meus contatos aí à disposição de todos vocês, caso queiram trocar mais ideias, enfim. Sou super entusiasta aí de inovação realmente, então será um prazer poder falar um pouco mais com cada um de vocês. Maravilha.
Esse os Finkers podem responder ou também a marmelada, se os Finkers respondem? Não, esses os Finkers são super convidados a responder. Só a primeira que ia ser muita marmelada. Eu vou até compartilhar aqui o resultado com vocês. Vou compartilhar a tela para que todos possam. Está aparecendo aí? Uhum. Está aparecendo sim, Dri. Boa. Muito legal. E é bem isso. Acho que a parceria, né, tava bem importante aqui, a inovação. E é isso, a gente, de fato, tem uma forte parceria. Acho que potencializa muito esse tipo de iniciativa, né? A gente ter parceiros que comprem as nossas ideias malucas e a gente consiga, de fato, testar, experimentar. E acho que acaba sendo depois um produto que vai ficar disponível para todos vocês também. Então, isso é muito legal ver essa iniciativa habilitando o cuidado com as pessoas e todas as outras empresas. A gente fica bastante orgulhoso aí de estar junto com a Fink nessa iniciativa. Muito bom. Muito legal. Audrey, a gente tem aí 5 minutinhos para o final do evento. Se você gostaria de saber se você tem quais são suas considerações finais, qual a mensagem aqui que você gostaria de deixar para a gente aí, né, Bacana, Miguel. desse nosso bate-papo. Bom, primeiro quero agradecer, né, não só o convite para o evento de hoje, mas também por toda a parceria aí com a Fink. Queria agradecer a presença de todos vocês, foi muito legal poder trocar mais e contribuir, espero ter contribuído aí com as iniciativas de vocês. Acho que a mensagem final que eu deixo aqui é para a gente que trabalha com melhoria de processos, a urgência, a necessidade da gente, de fato, trazer uma visão menos tradicional sobre o tema, né, e olhar mais para as nossas pessoas, cuidar mais do cuidado efetivamente com os nossos times, e a importância de trazer as pessoas junto, né, a co-construção traz naturalmente o engajamento, a sensação de pertencimento. Então, isso tem funcionado muito bem para a gente. Acho que é um aprendizado que eu gostaria de deixar aqui, reforçar. E agradecer a IAS, não só por estar aqui prestigiando o papo, ter contribuído tanto, mas por estar liderando aí essa frente junto com o time da operação. É isso. Obrigada, pessoal. Muito bom. A gente que agradece, né, Audrey, você estar aqui conosco. Foi um prazer, foi muito bom, né? E agradecer, em nome da Fink, a presença de todos aqui, todos que se inscreveram, nossos parceiros aqui, alguns clientes, né, que estão aqui agora conosco. Muito bom ter esse momento aqui com vocês e nos colocar à disposição para, enfim, troca de ideias, conversar, enfim, a gente está sempre à disposição para investir nesse termo parceria, né? Eu, particularmente, como alguém que trabalhei muito tempo em CS6, fico muito feliz de ver esse tipo de movimento acontecendo, né? Os CS6 são áreas ditas como muito tradicionais, né, e muito processuais, mas eu não tenho dúvida de que, a partir do momento que a gente coloca todas essas palavras que o pessoal colocou aqui, e tendo o ser humano, as pessoas como elemento central dentro desse cenário, a gente vai, como disse a Audrey, o céu é o limite. Então, acho que essa mensagem que a gente quer deixar aqui para todo mundo, né, que na tarde de hoje, o resto dessa semana,
a gente martele na nossa cabeça isso aí, de que o céu é o limite, porque quando a gente quer, a gente é capaz de fazer coisas fantásticas que, né, o ser humano tem um potencial fantástico, não é mesmo, Audrey? Com certeza, com certeza. E ter esse... quebrar esse paradigma, né? CSC não é uma área quadrada, pelo contrário, né? É um celeiro de oportunidades e a gente tem muito aí a co-construir, né? Acho que é isso.